Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. Bem-vindos ao podcast da PLMJ. A conversa sobre inteligência artificial já não começou ontem, mas está muito longe de acabada. Aliás, a curiosidade desta geração com o mundo de possibilidades que cria só é comparável às preocupações de alguns com as responsabilidades que traz. Há muita legislação, muito menos do que usos. É quase sempre assim quando se fala sobre legislação. É uma resposta à realidade e, neste caso, uma realidade que não para de mudar. É de tudo isto que falamos, de inteligência artificial nos mídia, de inteligência artificial na justiça. As convidadas deste podcast são Sílvia Neto Ferreira, coordenadora para a proteção de dados do Grupo Empresa, e Rita de Sousa Costa, advogada da área de TMT da PLMJ. Olá às duas. Sílvia, vou começar por si. Há um tema de mitigação de enviesamentos na inteligência artificial. Andamos todos a achar muita graça a trabalhar com inteligência artificial, vamos experimentando aqui, acolá. Ao contrário de outras tecnologias, estamos a navegar à vista, não nos chegou um produto acabado que nós vamos aprender a usar muito bem, porque ele amanhã já mudou um bocadinho em relação ao que conhecemos hoje. Há alguns casos que já foram sendo conhecidos, internacionalmente até, de decisões que começam a desenhar-se com base primeiro numa análise de dados por inteligência artificial e que às vezes até dão para o torto. No fundo, a pergunta é: já somos capazes de mitigar estes efeitos negativos da inteligência artificial? Olá, Alexandra. Queria primeiro, se me permitem, agradecer o vosso convite, o convite da Rita, o convite da Alexandra e o convite da PLMJ para estar aqui presente, ansiosa por estas perguntas e para a nossa conversa. Eu acho que sim, fundamentalmente o que estamos a falar é aqui num possível controle do algoritmo em inteligência artificial. Algoritmo esse que treina o sistema para dar respostas, para vir ao encontro daquilo que nós necessitamos. E sim, eu acho que é possível controlar. Desde logo por uma abordagem de transparência, a montante esta abordagem de transparência, perceber, e quem cria estes sistemas de inteligência artificial, percebermos, ou eles perceberem neste caso, como é que o sistema funciona, como é que chega àquela resposta e ser capaz de justificar a resposta do algoritmo. Mas desafiando o algoritmo? Desafiando o algoritmo. Passa também por aí, também por aí. Depois, uma segunda abordagem que eu acho que é essencial é a abordagem ética. Portanto, ter aqueles conceitos by design de justiça, de segurança, a própria privacidade, e aqui a privacidade para mim é muito importante. By trade, mas também by heart, não é? Exatamente, tal e qual. E depois também aqui uma abordagem de supervisão humana. E a supervisão humana, lá está, é o ativo, o humano, a sobrepor-se à máquina, ter a capacidade de validar tudo aquilo que a máquina faz, fazer perguntas à máquina e, em última instância, em decisões críticas, ser capaz de dizer que não e de voltar a fazer um reinício de processo à máquina. Já agora, interrompendo já, esta conversa vai ser muito rica, certamente, e suscitar muitas curiosidades. Acha então que o humano não vai ser substituído neste processo? Mesmo quando a inteligência artificial estiver numa fase muito mais avançada, muito mais musculada, acha que não? Acho que não. Por essa razão que estava a falar. Por uma série de razões, exatamente. Acho que nós, o próprio ser humano é receoso e, portanto, vai ter sempre esta vontade de dominar a máquina. E eu acho que a própria regulamentação que já está em vigor, que é o regulamento de inteligência artificial, vai exatamente procurar ajudar a estas balizas e, nesta fase inicial, ajudar o humano a controlar a máquina.
Depois, isto é da parte dos criadores do sistema, mas temos também aqui que ver as próprias organizações que implementam, e daí a musculação e a robustez de todo este controle. Por outro lado, temos as organizações que implementam e também o utilizador. E aqui, neste ponto em particular, é fundamental no controle da máquina, digamos assim, vamos utilizar este termo, a formação, a capacitação das organizações e das empresas, das pessoas que utilizam estes sistemas de inteligência artificial, de perceberem o próprio sistema, de perceberem como é que têm que interagir com o próprio sistema e, inclusivamente, na refinação ou no refinamento dos prontos, ter uma conversa com a máquina de forma a poder perceber se a máquina está no caminho certo, se não está no caminho certo e dar feedback a quem de direito, e isso está previsto, das próprias falhas e anomalias do sistema. Ocorre-me dizer que temos que fazer terapia à inteligência artificial. Vamos ter mesmo que fazer terapia para nosso bem, não é? Também para nosso bem. Sílvia, sem entrar, obviamente, naquilo que são detalhes que não cabe a mais ninguém fora das instituições saberem-nos, mas como é que tem sido este journey da inteligência artificial no grupo Impresa, nomeadamente uma coisa que eu acho que é particularmente, já vamos aos mídia propriamente, mas como organização, o tema da capacitação e da ética na utilização da inteligência artificial é um tema que tem que ser endereçado nesta altura. Como é que, no que puder partilhar, como é que estão a fazer este caminho? Eu acho que todas as organizações estão muito expectantes com esta nova era. Isto é, de facto, um admirável mundo novo, não é? E as organizações, eu acho que todos nós, independentemente de estarmos no setor dos mídia ou não, estamos a olhar para esta inovação com grande expectativa. E estamos a tentar perceber o que é que destes inúmeros sistemas de inteligência artificial podemos aproveitar para nosso benefício. Este sistema cabe-nos, vem de alguma forma beneficiar, vem-nos facultar, nomeadamente a personificação do engagement, da nossa marca. Portanto, estamos todos a pensar que vai ser útil. Obviamente, temos muito presente as limitações e no caso dos mídia, as tais limitações éticas, as regras deontológicas, tudo isso que são inerentes à própria profissão. E estamos step by step a pensar nas coisas, a ter cuidado com os nossos conteúdos, que é fundamental também a proteção dos nossos conteúdos, porque todas as organizações sabem que quando estão a testar um modelo de inteligência artificial, está a alimentá-lo. Temos que o alimentar obrigatoriamente. Certo. E, portanto, o que é que vai acontecer? Alimentamos com o quê? Com os nossos, primeiramente, ou principalmente com os nossos conteúdos, porque o benefício tem que ser nosso e, portanto, temos que refinar o próprio prompt e a própria máquina. Portanto, há uma preocupação ainda, até pelo desconhecimento do que é isto do mundo da inovação, há um certo receio naquilo que estamos a fazer e, nomeadamente, na partilha dos nossos conteúdos. Então, acho que estamos todos a aprender, não é? Não só o próprio sistema de inteligência artificial está a aprender, mas também as empresas estão a aprender, estão a adaptar-se, estão a nível tecnológico, estão a fazer a sua fase, a entrar numa fase de adaptação tecnológica necessária, para sermos mais robustos para receber estes tais inputs destes sistemas de inovação. Acho que estamos a aprender, step by step, estamos a aprender também. Muito bem. Rita, agora olhando para a justiça, também poderíamos falar um bocadinho do que tem sido o caminho da própria PLMJ na adoção destas coisas. Eu acho que a atitude é muito semelhante à que a Rita estava aqui a descrever. Há curiosidade, há a noção dos limites da ética, da proteção da nossa informação, que acho que talvez ainda mais do que nos mídias, a proteção da informação dos nossos clientes é absolutamente core para a sustentabilidade do nosso negócio, mas há essa curiosidade. Mas olhando para a justiça,
onde é que tu vês, onde é que estamos, onde é que tu vês as potencialidades, onde é que tu já podes falar de lessons learned, algumas até bad lessons learned neste processo. Antes de mais, obrigada, Sílvia, por podermos contar contigo e enriquecer este podcast. Eu acho que a Sílvia tocou em pontos fundamentais relativamente ao tema da inteligência artificial, mas antes de mais eu acho que é importante contextualizar que isto é uma tecnologia antiga. Isto é uma tecnologia remonta aos anos 50, por aí. Hoje há uma grande mediatização do tema da inteligência artificial, que é sobretudo relacionada com o tema dos LLMs, dos Large Language Models. Primeiro é preciso entender o que é que queremos dizer quando falamos de inteligência artificial. Ela não é um conceito de 2022 ou 2023, quando a Bolsa disparou. É algo que já existe nas nossas vidas há muito tempo. E ela é, sobretudo, ainda hoje uma inteligência artificial fraca, no sentido em que aquela supremacia da máquina versus homem que se falava há pouco não é ainda um horizonte. E, acima de tudo, também é interessante verificar, e se calhar isto que as pessoas podem não ter tanta noção, é que a inteligência artificial, pelo menos no estado da arte atual, ela não tem conhecimento. Isto é um ponto que às vezes pode induzir as pessoas em erro, porque, de facto, especialmente nestes chatbots, quando se tem um nível de conversação e ele retorna resultados fantásticos, parece que, de facto, esta máquina tem Há ali pensamento, há ali conhecimento. Sim. Não, na verdade, são modelos probabilísticos. E isto já é, enfim, um tema discutido há muitos anos até na filosofia da mente, na filosofia da linguagem, por exemplo. Se eu disser bola, pensa em baliza, por exemplo, não é? Exato. Estas inteligências artificiais não têm uma capacidade de pensamento. John Searle já dizia isto, com o famoso argumento do quarto chinês, que é, se eu estiver num quarto chinês, não sei falar mandarim e recebo um código em inglês que retorna as palavras em mandarim, se tiver um observador externo fora do quarto, acha que eu falo um mandarim espetacular, mas eu não tenho conhecimento nenhum de mandarim. Certo. E é assim que a inteligência artificial é a mesma coisa. Este argumento filosófico de John Searle era, no fundo, a antecâmara daquilo que são as inteligências artificiais, que é, parece de facto que tem um grande conhecimento, não tem conhecimento. Não sei se um dia terá, mas não tem absolutamente conhecimento nenhum. E depois Chomsky também tem um artigo interessante no New York Times, que mais recente, 2023, em que aborda todos estes temas da dificuldade. Mas respondendo à questão da justiça, este introito todo sobre a justiça, é preciso alguns cuidados. O problema, obviamente... Eu não sei se a inteligência artificial já conhece a palavra introito, fica só a saber. Eu sou uma grande freak da plain language. Desculpa, diz. Mas aqui há várias vertentes. A vertente dos advogados, a vertente dos magistrados. No fundo, as pessoas têm que ter uma preocupação de proteção da informação, obviamente, porque tudo o que é dado ao algoritmo será utilizado para treinar. Enfim, poderá haver algumas proteções a esse título, é evidente. E sobretudo esta noção, lá está, de que isto não é conhecimento e que tem que haver uma verificação, a tal verificação humana que a Sílvia falava, o human oversight. Porque senão podemos ter casos de alucinações em que, e já por exemplo, há um caso conhecido nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é particularmente relevante porque é um sistema de precedente, ou seja, é um sistema com base em casos passados, não é a mesma lógica de aplicação da lei que temos nos países chamados de civil law, como Portugal. Versus case law. Exatamente. E em que foram citados acórdãos que não existiam. E isso, nessas jurisdições, assume uma dimensão muito diferente do cá. Cá é uma dimensão do patético, obviamente. Mas lá tem impactos reais. Tem impactos reais. Muito bem. Sílvia, olha, é claro que vem da empresa e, portanto, acho que a curiosidade de quem nos ouve é onde é que já estão, onde é que os jornalistas já usam inteligência artificial. E há uma coisa que eu acho que, como ex-jornalista, há uma coisa que me vem imediatamente à cabeça, que é a importância do fact-checking nesta era da inteligência artificial. Onde é que vocês andam por aí? Eu acho que tanto a empresa como todas as organizações que estão ligadas ao setor dos mídias estão já aqui a aproveitar os benefícios dos sistemas de inteligência artificial. Principalmente no que é a personificação
no engagement com a marca, com os nossos produtos, e isso é fundamental, e acho que a inteligência artificial tem aqui muito espaço para trabalhar e para nos ajudar. Depois também temos já alguma coisa naquilo que é a automatização de tarefas, e eu acho que todas as empresas vão ter isto em conta, e todos os sistemas de inteligência artificial, de facto, vão ser muito importantes nesta automatização de tarefas, em libertar tarefas rotineiras, de tarefas que não têm que ser feitas, nomeadamente pelos jornalistas, as transcrições, as Que é traduções. o maior filme para qualquer Exato. jornalista. As Sim. legendagens, acho que Sim. E também temos útil na justiça para os tribunais ao nível das transcrições. Exatamente, Certo. vão libertar e provavelmente haverá uma celeridade maior na quantidade de processos que estão por gerir. Temos também os jornalistas, creio, nas traduções, creio que já falei, nas transcrições do áudio Das para entrevistas, texto, sim. exatamente, as entrevistas. Portanto, há aqui todo um leque de possibilidades para os jornalistas e até mesmo para o entretenimento. Depois, na própria análise de dados, eu acho que Certo. na análise de dados, um jornalista, em vez de passar um dia inteiro, ou 2, 3 dias, a consultar artigos, a consultar conteúdo, aqui a inteligência artificial pode, de facto, estar ao lado do jornalista. E muito bem. Nomeadamente a ler até, se for só vossa, a ler até aquilo que é o histórico dos vossos Exatamente, o títulos e histórico. produtos em Exatamente. relação a um determinado tema, seja lá qual for. Exatamente. Também temos aqui que falar na própria criação de conteúdos. Acho que a inteligência artificial veio ou virá num futuro muito próximo ajudar a transformar tudo o que é a criação do conteúdo, não só a criação, como a própria divulgação e o modo como o conteúdo é depois, mais tarde, consumido. E vocês têm uma editora de podcasts, a Joana, responsável, a Joana Beleza, que é completamente fã Fantástica. e entusiasta. E nós temos um grande leque, fazendo aqui, passando a publicidade, nós temos um leque de podcasts fantásticos. É verdade. E para todos os gostos. E aquele trabalho do livro do Dr. Balsemão, que é... É incrível, isso é incrível. Eu não sabia se podia falar disso, mas essa história é maravilhosa. Sim. Mas foi um passo de gigante e foi, de facto... Mas conte-nos, porque nós sabemos, mas quem nos está a ouvir não. Obviamente que não, O que puder, eu não posso com aqui, certeza. a falar, mas foi, de facto, uma afirmação que o Grupo Empresas está... com a inovação e que estamos a caminhar para a inovação e a aproveitar tudo, obviamente, eticamente, e moralmente, ideologicamente, mas estamos a aproveitar aquilo de bom que a inteligência artificial nos pode trazer, até a pensar na nossa audiência também. Claro. Aqui, a criação de conteúdos. Acho que os mídias podem aproveitar esta inteligência artificial até para... o mesmo conteúdo ser disponibilizado nas diversas plataformas e as diversas plataformas, cada plataforma tem a sua especificidade. Portanto, adaptar o próprio jornalista, adaptar esse conteúdo, que pode ser um conteúdo de jornal, para as redes sociais, para a televisão, para a rádio. Talvez seja uma ferramenta até útil para trazer as novas gerações para os mídias outra vez, se soubermos falar a linguagem deles. A língua deles. Linguagem também. Esse é outra abordagem que o setor da comunicação social pode ter, que é a proximidade através do chatbot, dos assistentes de inteligência artificial virtuais, no sentido de estarem lá para responder a perguntas sobre que a audiência tenha. Portanto, certo. A trazer esta relação de proximidade que nos é tão necessária. Para fazer alguma customização daquilo que é o produto. Exatamente. Portanto, acho que é importante. E depois temos até uma questão que ao pensar neste podcast me lembrei, que é a questão da própria segurança e moderação. Porque nós temos muito conteúdo, fake news, temos muito conteúdo que às vezes é um plágio. Temos nas nossas plataformas digitais secções de comentários inadequados que a própria inteligência artificial pode vir a ajudar-nos a identificar esse comentário inadequado e sugerir que seja retirado. Portanto, há aqui um leque enorme.
Hoje fala-se muito no jornalismo de prompt. Sim. Ou seja, aquele jornalista que tem que ter skills de engenheiro de prompt e que tem que saber. Eu acho que os jornalistas, em primeiro lugar, acho que os jornalistas têm esta facilidade em ir sempre mais à frente, a busca da verdade, a busca da inovação. Portanto, acho que está no vosso ADN. Portanto, assisto à curiosidade dos jornalistas, na necessidade de refinarem o seu próprio prompt, e os jornalistas hoje em dia têm os próprios sistemas que se utilizam de inteligência artificial, o Google Gemini, o Copilot, etc., o Perplexity, há imensos agora disponíveis. Têm a vantagem de poder recolher nesses próprios sistemas, nessas próprias ferramentas, alguns conselhos e orientações sobre como é que podem refinar o seu prompt. Se querem uma tradução, têm que enviar um prompt que seja direto, conciso, Claro. a dizer traduz em português. Portugal, já agora. Em português de Portugal, exatamente. E isso é aquela técnica que vocês utilizam muito, que é o zero shot prompting, que é comando direto, e depois o mais elaborado, que é o few shot prompting, em que vocês, jornalistas, podem querer categorizar, e portanto aí um comando mais elaborado, a necessidade de vocês fazerem perguntas contra perguntas. Uma coisa muito interessante que eu vi na Code for All, num evento que fizemos, que ajudámos a Code for All a fazer, com jornalistas. Eu estava a Joana Beleza, foi aí que a conheci, ao entusiasmo dela com a inteligência artificial, em que às tantas, o João Magalhães, que é o CEO da Code for All, dizia que a inteligência artificial obrigou-nos a voltar a ter que fazer perguntas, porque o Google eram palavras de comando, e que mesmo ao nível do raciocínio das pessoas, que é uma coisa muito útil porque nos obriga a estruturar a informação. Já não é cidade em França, é qual é a maior, se eu quiser saber qual é a maior cidade, e isso tem um aspecto que eu achei interessante. E no Google até quanto menos palavras, melhor. Exatamente, é um estímulo completamente diferente daquele que tínhamos. É consoante, é termos esta noção de que consoante aquilo que queremos fazer, ou o comando que queremos dar, a nossa interação com a máquina terá obrigatoriamente que ser diferente. E que ter Compreender que pensamento. São coisas distintas, porque os motores de busca são indexação Certo. de resultados. Exatamente. E não... bom, agora vão ter tem a integração, obviamente, destes assistentes de inteligência artificial. Mas A lógica a fundadora é exatamente. outra. Sim. Agora, eu acho que só aqui Sim, parênteses, força. acho que no jornalismo temos que ter aqui um cuidado extremo, não é? Um Certo. cuidado extremo, até porque pelos danos reputacionais que isso nos Com pode certeza. trazer, nomeadamente, e aquilo que a Alexandra focou ainda há pouco, é a veracidade das fontes, nomeadamente, a credibilidade daquilo que os jornalistas possam estar a ouvir servir da inteligência artificial. É a vossa condição de sustentabilidade, como nós dizíamos há pouco, era a Exatamente. proteção da confidencialidade para nós, para vós é da fiabilidade da Exatamente, a informação. fidelidade, a veracidade, a notícia ser verdadeira, Certo. e criarmos aqui esta ideia e passá-la. Nós sabemos e é público que algumas redações já estão a criar linhas orientadoras e isto eu acho fundamental, Certo. linhas orientadoras para os jornalistas nisto que é a utilização da inteligência artificial. A BBC, o New York Times, o The Guardian têm essas linhas, magnas cartas, princípios cheios de princípios, etc. Cá na Europa, o El País também já tem um protocolo sobre... e eu acho isto fundamental, Claro. porque o jornalista, por si só, pode, obviamente, ir para a inteligência artificial, pode explorar, pode pedir o auxílio desta inteligência artificial, mas há que ter uma linha condutora, uma governance Associada ao uso. associada a essa a utilização, porque os danos, se existirem, São enormes. são consideráveis. Exatamente. Vamos só falar um bocadinho de direito, já que estamos num escritório de advogados e que já tenho duas advogadas. Rita, há estas cartas magnas e estes princípios de governance, obviamente com a preocupação legítima e necessária de mitigar o que possam ser excessos da inteligência artificial. Saindo do governance mesmo para o enforcement, como é que a regulação pode ajudar a mitigar estes riscos? E se há coisa que nós vimos
nos últimos meses é uma miríade de regulação. Tínhamos o RGPD, Regulamento de Serviços Digitais, Data Act, Data Governance Act, iniciativas legislativas da União Europeia. Como é que se agarra neste acervo todo, se põe em prática e é suficiente? Pois. Primeiro, perceber que o mundo é muito distinto em matéria de regulação. E a União Europeia é líder no que concerne à regulação, em particular do digital, mas de toda a regulação de risco. Já antes, se recuarmos ao início do século, temos o regulamento REACH nos químicos. Toda essa regulamentação acaba por ser um pouco antecâmara depois do que vem a ser o digital, ainda que não tenha nada a ver, mas introduz um pouco esta ideia dos modelos orientados ao risco, em que o RGPD no digital é pioneiro. Portanto, que o RGPD vem, no fundo, alterar completamente a dinâmica e a forma como a proteção de dados era aplicada, que era um modelo de heterorregulação, e passa para um modelo de autorregulação, ou seja, de responsabilização e responsabilidade dos responsáveis por tratamento, das empresas, das entidades públicas de quem tratar dados, e essa mudança de mindset vai depois informar todo o enquadramento regulatório seguinte da União Europeia. O Digital Service Act, o Regulamento de Inteligência Artificial, são todos regulamentos orientados ao risco. E esta é a tónica fundamental. Claro que isto não é assim em todo o mundo. E se olharmos, por exemplo, os Estados Unidos não têm, nomeadamente, a mesma forma de ver as coisas. E se pensarmos que as empresas mais inovadoras nesta matéria não estão em solo europeu, temos empresas extraordinárias na Europa, não estou a dizer o contrário. Sim, mas aqueles que são os incumbentes destas matérias. Exatamente, e top S&P 500 estão lá. Também o índice americano não é à toa, estão lá. Não sei como é que vai ser doravante, porque se compararmos as duas comissões von der Leyen, a primeira foi uma comissão de produção legislativa acérrima, e agora, também por uma alteração do enquadramento geopolítico, não sei se há um recuar, mas há certamente... Menos fúria legislativa. Claramente. E se houver fúria legislativa, se calhar é para recuar em alguns aspectos. Já se fala, nomeadamente, na revisão do RGPD para simplificar. Não sei o que é que isso vai querer dizer. Porque depois tocaste num ponto fundamental, que é o enforcement, que é... Podemos ter um acervo legislativo muito completo, mas se o enforcement, se a aplicação e a fiscalização é deficitária, então de nada serve um enquadramento legislativo ou um RGPD com 99 artigos. Claro. E essa, nomeadamente no caso do RGPD, era um tema, porque o RGPD não tem um modelo... Por exemplo, se compararmos com a concorrência, em que em questões transfronteiriças a Comissão Europeia é o aplicador, isto não acontece no RGPD, a Comissão Europeia não tem essas competências, são as autoridades de controle locais, e depois há uma do estabelecimento principal, geralmente no caso das grandes, na Irlanda, que atua e recebe as queixas e o que vem das outras autoridades. Isto criou bastante entropia entre autoridades, na simplicidade dos procedimentos, e, portanto, hoje está-se a reavaliar, tanto que depois o Digital Service Act já tem um modelo de enforcement distinto, com as VLOPs já estarem sob as VLOPs, ou seja, as plataformas de muito grande dimensão já estarem sob a égide do enforcement da Comissão Europeia. Portanto, muita coisa poderá mudar nos próximos anos. O enquadramento geopolítico não é de sumenos, vai ter um impacto determinante. Parece-me que no que toca à inteligência artificial, já se fala também em rever o AI Act, o que é surpreendente, porque o Regulamento de Inteligência Artificial tem pouquíssimo meses, tempo. mas nem é mesmo, já tem um ano e tal. Sim, mas isso em idade de lei é nada, não é? 2 dias. Sim. Portanto, vamos ver. Sílvia, quais são as preocupações mais imediatas que um in-house que trabalha com estas matérias tem? O que é que faz no dia-a-dia? Conte-nos. Desde logo, eu acho que um in-house tem que ter a noção exata que este é um tema. E é um tema importante, é um tema de inovação e que vai impactar na inovação da própria organização. E, portanto, tem que estar aberto à inteligência artificial. E depois vai tentando gerir, fazer também uma gestão de risco ponderada,
de forma a que toda esta dinâmica da inteligência artificial seja balizada com a regulação que foi aprovada e com regras éticas que temos que ter presentes, principalmente naquilo que é o core da comunicação social das empresas de mídia. É estar presente desde o início, é a preocupação de fazer uma avaliação de impacto, by design, exatamente, esse conceito que eu acho o melhor dos melhores do RGPD, é esta concepção da avaliação de impacto, de estar by design desde o início a acompanhar o projeto. Há projetos que eventualmente até nem podem vir a não ter o tratamento de dados pessoais, porque eles são anonimizados, mas é necessário, eu tenho essa preocupação, necessário registar que houve uma análise àquele projeto e que de facto não há tratamento de dados pessoais, documentar, justificar porque é que não há tratamento de dados pessoais. Portanto, é basicamente acompanhar todo o processo. E acho fundamental que quem está dentro das organizações a desenvolver estes projetos tenha desde logo uma noção da necessidade de segurança, da necessidade do respeito pela privacidade, pela justiça, e ir construindo equipas multidisciplinares, que é fundamental, a equipa, a área, sinalizar desde logo qual é o sistema de inteligência artificial que queremos para aquela área, para aquela função, acompanhar a sua avaliação de impacto, estar permanentemente junto das equipas a tentar responder às questões. Eu estou a ouvi-la e estou a pensar que isto é provavelmente um daqueles projetos em que os in-house têm feito um caminho extraordinário de se tornarem pilares estratégicos do negócio. Não foi sempre assim. Há 15 anos, a pessoa do legal dentro das empresas era, não vou dizer que estava à margem, mas tinha uma função mais circunscrita. E houve um caminho fantástico que os in-house foram fazendo de conhecimento profundo do negócio. E depois, dentro disso, há projetos que tornam isso particularmente evidente. E neste projeto, vocês entram verdadeiramente naquilo que é o dia-a-dia dos jornalistas. Isso é uma coisa bastante fantástica, não é? É muito bom, é desafiante e é estar mais próximo, os legal mais próximo da unidade de negócio, daquilo que é o nosso core. E depois, acho que temos também um papel importante, acho que temos mesmo que ter esse papel importante naquilo que é a ética da inteligência artificial e no estabelecimento de uma governance, porque nós estamos se calhar mais capacitados para ajudar no estabelecimento dessa governance de ética de utilização de inteligência artificial. Portanto, é um desafio e quero agarrar esse desafio. Acho que é muito interessante este trabalho in-house e temos tudo para dar à organização nesta fase. Às vezes estamos mesmo no sítio certo na hora certa, não é? Eu sou especialmente empolgada com este tema. Acho que isto vem trazer muito benefício. E no setor de mídia, nós precisamos de inovação. Certo, para a nossa própria sustentabilidade. E, portanto, é uma porta aberta, é todo um horizonte que eu acho que deve ser explorado. Obviamente, e estou cá eu, que também sou dos legal, a dizer, meus senhores... Não se pode tudo. Há aqui qualquer coisa que temos que nos sentar, mas cada um Sim, mas é dessa tensão de forças que a inovação também normalmente resulta. exatamente. Silvia, muito obrigada, Rita, muito obrigada.